O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, crianças! Eu sou a professora Bianca e eu tô aqui hoje para falar com vocês sobre pontuações. Vamos começar nossa aula? Na aula de leitura colaborativa com foco nos recursos linguísticos, vocês ouviram a história Casco em Pedaços. Se você perdeu, você pode procurar ela no canal do YouTube da Secretaria Municipal de Educação, certo? Só para a gente retomar. Esse é um conto popular e a versão que eu contei para vocês foi adaptada pela revista Ciência Hoje das Crianças. Brevemente, ela conta a história de um cágado que queria muito ir até a festa no céu, mas ele demorava muito para chegar, até que uma garça propõe ajudá-lo. Mas ela acaba sendo malvada e soltou o cágado lá do céu. Assim ele caiu e quebrou todo o seu casco. Então a gente vai retomar um trecho dessa história. Em pleno voo, a garça perguntou se o cágado ainda via terra firme da altura de onde eles estavam. O cágado disse que não via mais nada, pois não foi que a malvada da garça largou o pobre do cágado no ar? Ele veio caindo e dizendo: Léo, 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 se eu desse escapar, nunca mais vou à festa no céu. Olha só, esse trecho tem várias pontuações. Eu vou destacar todas elas para que vocês consigam analisar junto comigo. Então, nós temos vírgulas, nós temos pontos finais, nós temos ponto de exclamação, nós temos 2 pontos e nós temos o travessão. Esses são os sinais que a gente vai trabalhar hoje, os sinais de pontuações que nós vamos conversar hoje, mas existem outros, certo? Então, olha só, eu já comentei com vocês que nós encontramos esses 5 sinaizinhos de pontuação no trecho que a gente releu. Agora, qual é a função de cada um deles nesse trecho que a gente leu? Vamos lá, então, pensar juntos? Olha só, a vírgula. Qual é a função dela nesse trecho, será? Ela dá breves pausas, né? Ela ajuda a pessoa que está lendo dar uma respirada, faz com que a história não fique tão corrida, certo? Então, essa é a função da vírgula nesse trecho. Olha só, o ponto final tem como objetivo finalizar frases. Então, ele consegue separar uma frase da outra, o fim de uma frase do início de uma outra frase. Isso também faz com que o trecho não fique tão corrido. Nós temos também o ponto de exclamação. Esse pontinho de exclamação apareceu como uma forma de dar entonação, né? Para dar uma emoção, um grito. Temos também o sinal de 2 pontos. Esses 2 pontos antecipam uma fala, certo? Depois do sinal de 2 pontos, nós temos também o travessão. O travessão aparece para indicar que alguém vai começar a falar. Então, é imediato. Depois do travessão, já começa a fala da personagem. Agora, eu vou pedir para que vocês peguem o caderno de vocês, um lápis e uma borracha, porque nós vamos ter que reescrever esse trecho. Então, olha só, esse trecho da história está sem nenhuma pontuação. E isso faz com que ele fique muito confuso, que a gente não consiga entender as informações que ele está passando para a gente. Então, eu vou ler para vocês do jeitinho que ele está, sem pontuação. Olha só como fica. E foi aí que gritou bem alto: afastem-se pedras e paus. As pedras e paus se afastaram e o cágado caiu. Olha como fica estranho. É bem estranho, não é? E a gente não consegue entender, a gente fica confuso. Então precisa da pontuação. Então vamos lá, por onde a gente começa? Faça no seu caderno que eu faço por aqui.
E foi aí que gritou bem alto. Olha só, tá anunciando que ele vai gritar bem alto. Qual é a pontuação que aparece quando vai anunciar que vai ter uma fala? São os 2 pontos, olha só eles aqui. Então, anunciou que vai ter uma fala, mas ainda não mostrou qual é que já começou a fala. Então, olha só, precisa do travessão. Olha só, foi na outra linha e o travessão. Afastem-se pedras e paus. Terminou aqui a fala. Ele gritou, imagina ele caindo do céu e gritando: Afastem-se pedras e paus. Qual é a pontuação que precisa aparecer aqui após essa palavrinha? É o ponto de exclamação, porque ele está gritando, né? Ele está demonstrando uma emoção. E essa parte que vem depois, olha só, as pedras e paus se afastaram e o cágado caiu. Isso já não é mais uma fala. Então a gente vai continuar na próxima linha. As pedras e paus se afastaram e o cágado caiu. Olha só o que está faltando aqui para terminar uma frase, o ponto final. E aí, a reescrita que vocês fizeram ficou igual a que a gente trabalhou no vídeo? Depois que você terminar, envie uma foto para sua professora para mostrar que você está acompanhando as aulas da nossa TV Câmara, tá bom? Um beijo e até a próxima aula! Olá, crianças e famílias, tudo bem com vocês? Meu nome é Alexandre, eu sou professor da Rede Municipal de Ensino de Piracicaba. Hoje estou aqui para uma aula de matemática para os alunos dos 4º anos e o tema da nossa aula de hoje é tripla e terça parte. Vamos lá? Na aula passada, nós conversamos um pouquinho sobre a metade, que metade é quando a gente divide algo em 2 partes iguais. E também conversamos sobre o dobro, que o dobro é quando a gente multiplica um número por 2. Então, dobro, a gente lembra do número 2. O triplo, a gente vai lembrar de qual número? Do número 3, né? Então, triplo é 3 vezes um número. Então, aqui, ó, a gente tem o agrupamento de 2 livros aqui, 2 aqui e 2 aqui. Então, se a gente somar essa quantidade, vai dar 2 mais 2 mais 2, vai dar 6. Então, a gente diz que o 6, ele é o triplo de 2, tá? Então, quantas vezes a gente somou os livros? Ó, 1, 2, 3. Então, 3 vezes. Qual a quantidade de livros? 2, né? Então, 3 vezes o 2 é igual a 6, tá? Onde a gente encontra várias multiplicações dessa forma? Na tabuada do 3, né? E daí a gente encontra 3 vezes 1 é igual a 3, 3 vezes 2 é igual a 6. Então, o resultado que dá na multiplicação por 3, a gente diz que o 3 ele é o triplo de 1, o 6 ele é o triplo de 2, o 9 é o triplo de 3, o 12 triplo de 4, o 15 é o triplo de 5 e assim por diante, tá ok? Então, como que a gente obtém o triplo? O triplo a gente obtém multiplicando por 3. Então, multiplicando por 3, a gente obtém o triplo de um número. Então, a gente viu que o triplo a gente pode somar 3 vezes um número e também multiplicando por 3 para achar o triplo, tá? Então, vamos agora para os problemas envolvendo o triplo. Vamos lá, vamos ler comigo. Os alunos de uma escola estão jogando boliche. Cada pino desse jogo vale o triplo. Como o ganhador é quem fizer mais pontos, os alunos precisam saber a pontuação em cada rodada. Para facilitar a contagem de pontos, montaram uma tabela. Então, crianças, vejam só aqui, ó, eles montaram essa tabela com a rodada 1 e a rodada 2. Eles fizeram 2 rodadas. A Carolina e o João. A Carolina na primeira rodada derrubou 5 pinos e na segunda rodada 2. O João derrubou 4 na primeira rodada e 6 na segunda rodada. Então, qual é a pergunta do problema? Quem venceu o jogo e quantos pontos fez o vencedor?
Para a gente poder descobrir isso, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que achar o triplo desses números aqui, ó. O triplo de 5, o triplo de 4, o triplo de 2 e o triplo de 6, para a gente conseguir descobrir os pontos da rodada que cada um fez, tá bom? Vamos lá? Então vamos lá. Eu aumentei a tabela aqui para a gente poder enxergar melhor, tá bom? Então, ó, para a gente achar o triplo desses números aqui, a gente vai ter que multiplicar esses números aqui por 3, né? Então, tem que multiplicar por 3 para a gente achar o triplo. Então, vamos lá. 3 vezes 5 é igual a quanto? É eu somar os 5 3 vezes. Então, 5 mais 5 mais 5 vai dar 15, né? Vamos agora o número 4. O 4 a gente vai multiplicar por 3. 3 vezes 4. Então, é somar o 4 3 vezes. 4 mais 4 dá 8. Mais 4 vai dar 12. Muito bem. Então, vamos lá para o número 2 agora. O número 2 também a gente vai multiplicar por 3, porque a gente quer saber o triplo desse número. Então, 3 vezes o 2, ó, é o 2 mais 2 dá 4, mais 2 vai dar 6. E o número 6 a gente vai multiplicar por 3 para achar o triplo. 3 vezes o 6, ó. Então, eu faço 6 mais 6 e mais 6. Vai dar quanto? 18. Para a gente poder saber quem venceu esse jogo, a gente vai ter que somar os pontos da Carolina e os pontos do João, né? Então, quais são os pontos? Aqui, ó, o ponto da Carolina é 15 e o 6. E o do João é o 12 e o 18. Então, a Carolina fez 15 mais 6 pontos e o João fez 12 mais 18. Então, vamos somar de cabeça para a gente descobrir quantos pontos que a Carolina fez? Então, ó, 15 mais 6. O 15, para chegar no 20, faltam quanto? 5. Então, se eu tirar 5 do número 6, vai sobrar só 1. Então, 15, para chegar no 20, falta 5, então vai dar 20. E o 1 que sobrou, 21, certo? Agora do João. O João, ele fez 12 mais 18. Se a gente pegar o 12 e separar 10 mais 2, então pegar os 10 e somar com o 18 vai dar 28. E o 2 que sobrou, 30 pontos, tá bom? Então, quem venceu esse jogo? Quem fez a maior pontuação? A Carolina ou o João? Que a Carolina fez 21 e o João fez 30. Quem venceu o jogo foi o João, pois fez a maior pontuação. Ele fez 30 pontos. Outro problema, vamos lá. Algumas crianças estavam conversando na escola. Olha o que a Mariana disse. Eu ganhei R$ 6 essa semana para comprar figurinhas. E o Guilherme disse, e eu ganhei o triplo do que você ganhou, Mariana. Olha a pergunta do problema. Quantos reais Guilherme ganhou para comprar figurinhas? Então, olha só, crianças. Aqui a gente tem a quantidade que a Mariana tem. Ela tem R$ 6, né? E o Guilherme a gente não sabe, a gente só sabe que ele tem o triplo, né? Então, para a gente descobrir o triplo que o Guilherme tem, a gente vai ter que somar ou multiplicar por 3, não é verdade? Então, vamos somar primeiro. Então, a gente vai somar o número 6 3 vezes. 6 mais 6 vai dar 12. 12 mais 6 vai dar 18. Vamos contar quantas vezes a gente somou 6? Ó, 1, 2, 3. Então, é 3 porque é o triplo, né? Então, 3 vezes o número 6 é igual a 18 também, muito bem. Então, a gente descobriu quanto o Guilherme tem, né? O Guilherme não tinha o triplo da Mariana, então a gente multiplicou por 3. Então, o Guilherme tem quantos reais para comprar figurinhas? O Guilherme ganhou R$ 18 para comprar as figurinhas. Então, a gente viu que o triplo é quando a gente multiplica um número por 3. Agora, a terça parte ela vai ser ao contrário. Veja o exemplo que o professor trouxe aqui, ó.
Aqui a gente tem quantas bolas? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, a gente vai agrupar essas bolas em 3 grupinhos. Então, vamos lá. 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui. Quantas bolas tinha no total? 6. Eu vou pegar essa quantidade de número 6 e dividir por quanto? Por 3, né? A gente não fez 3 grupinhos aqui. Esse símbolo aqui significa divisão, tá bom? Então, 6 dividido por 3 é igual a 2, tá? Então, professor, como que a gente acha a terça parte de um número? Achamos a terça parte dividindo um número por 3. E quem é a terça parte do número 6? A terça parte do número 6 é o número 2, tá bom? Então vamos para os problemas. O treinador de um time de futebol amador pediu para seus jogadores utilizarem a terça parte dos primeiros 45 minutos do jogo para conhecer as estratégias do outro time sem se preocupar com o ataque. O restante do tempo devem utilizar para marcar gols. Quanto tempo os jogadores devem observar o time adversário? Então, crianças, pelo problema que a gente leu, a gente sabe que o jogo tem 45 minutos. E quanto tempo eles devem observar o time adversário? A terça parte, mas a gente não sabe quanto é a terça parte, né? Então, o que a gente tem que fazer? Pegar os 45 minutos e dividir por 3, né? Então, a gente pode resolver esse problema com os desenhos e também a gente pode resolver, né, fazendo o algoritmo da divisão, tá bom? Então, ó, para a gente fazer com um desenho, eu trouxe aqui, ó, o relógio, né, que tem aqui os 45 minutos aqui representados. E esses 45 minutos, eles podem ser representados com material dourado. Lembra do material dourado? Que aqui, ó, cada barrinha dessa, ó, vale 10, né? E esses cubinhos aqui, ó, valem 1. Então, aqui eu tenho que 10 mais 10 mais 10 mais 10 é 40. E mais os 5 que estão aqui, 45, tá bom? Então, vamos tentar resolver com esses desenhos aqui do material dourado e depois a gente faz pelo algoritmo da divisão. Vamos lá? Então, a gente viu que os 45 minutos eles podem ser representados com material dourado, né? Que a gente tinha 4 barrinhas e depois mais 5 cubinhos, né? E os materiais dourados, eles podem ser divididos em 3 grupos. Por que a gente vai dividir por 3? Para achar a terça parte dos 45, tá? Então, vamos começar colocando uma barrinha em cada grupinho. Então, uma aqui e a outra aqui. Depois que a gente colocou essas barrinhas, vai sobrar quanto? Vai sobrar, né, uma barrinha e os 5 cubinhos que estavam lá, né? Para a gente poder dividir essa barrinha aqui nos grupinhos, a gente tem que trocar esse 10 aqui, por 2 de 5, né? 2 de 5 cubinhos. E mais essa daqui que está sobrando, que é mais 5. Então, ó, eu vou colocar agora esses 5 cubinhos em cada grupinho lá em cima. Então, vamos lá. Aqui, aqui e aqui. Então, qual a quantidade que deu em cada grupinho? Ó, aqui tem 10, já sei que tem 10, então 11, 12, 13, 14, 15. Então, a gente sabe que a terça parte de 45 é 15, tá? Ah, professor, dá para a gente resolver pela divisão, pelo algoritmo da divisão? Dá, vamos tentar, ó. Então, a gente vai pegar os 45, passar o tracinho aqui, né? E dividir por quanto? Por 3, né? Para a gente resolver essa divisão, a gente tem que dividir primeiro o 4 e depois abaixar o 5. Então, 4 dividido por 3, quantas vezes o 4 cabe dentro do 3? Uma vez só, né? 1 vezes 3 vai dar 3. E agora eu vou fazer uma subtração. 4 menos 3 vai dar 1. Agora eu vou resolver o 5. Para eu poder resolver o 5, eu tenho que abaixar ele aqui embaixo junto com o 1.
Ele vai ficar 15. 15, quantas vezes o 15 cabe dentro do 3? Né? Olha só, 5 mais 5 e mais 5. Então, é 5 vezes, né? 5 vezes 3 vai dar 15. Então, eu vou subtrair 15 do número 15 e vai dar 0, né? Sempre quando a gente vai achar a terça parte, aqui tem que dar 0, tá bom? Então, quantos minutos que eles vão poder observar? Os jogadores devem observar o time adversário durante os primeiros 15 minutos. Então, a gente viu que a terça parte dá para a gente achar fazendo os desenhos e também fazendo pelo algoritmo da divisão, não é? Então, olha só aqui, o que preciso fazer para encontrar a terça parte, né? Quando preciso saber a terça parte de uma quantidade, basta dividir por 3. Então, olha só esse exemplo aqui, ó. O chocolate todo aqui, ó, ele tem quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a gente representou esses 3 aqui, ó, primeiros, essas 3 barrinhas aqui, ó, aqui, certo? Dividiu por 3. E esse último aqui, ó, dividiu por 3 também, ó, um aqui, um aqui e um aqui. Então, a terça parte do número 12 é o quê? É o 1, 2, 3 e 4. Então, o 4 é a terça parte do número 12, tá? Como que a gente faria isso com o algoritmo da divisão? Então, a quantidade toda não é 12? Então, a gente vai pegar o 12 e vai dividir, passar o tracinho, né? E dividir por quanto? Por 3, né? 12 dividido por 3. Olha só, agora a gente tem que começar pelo 1. Só que o 1 não dá para dividir por 3, porque ele é menor que o 3. Então, a gente vai pegar o 12. 12 dividido por 3, quantas vezes o 12 cabe dentro do 3? 4 vezes. 4 vezes 3 vai dar 12. 12. Agora eu faço uma subtração. 12 menos 12 vai dar 0. Então, a gente sabe que o 4 é a terça parte do número 12. Então, vamos lá, crianças. Agora eu quero ver se vocês entenderam o que é o triplo e a terça parte. Eu vou fazer a leitura de algumas frases e vocês vão dizer se é o triplo ou é a terça parte. Vamos lá? Ana ganhou 2 pulseiras e Laura ganhou 3 vezes mais. A Laura tem o quê? O triplo ou a terça parte? O triplo! Vamos lá, outro. Tenho 9 balas e divido para 3 crianças. Eu encontro o quê? O triplo ou a terça parte? A terça parte! Muito bem! Vamos lá, outro. Se você dividir uma pizza em 9 pedaços e comer 3 pedaços, você comeu o quê? O triplo ou a terça parte? A terça parte! Último agora, hein? Carlos tem 15 anos e sua mãe tem 3 vezes mais. Então, ela tem o quê? O triplo ou a terça parte? O triplo! Muito bem! Conseguiu acertar tudo? Eu acho que sim, hein? Então, estamos encerrando a nossa aula. E o que aprendemos hoje? Aprendemos que o triplo é quando multiplicamos um número por 3. A terça parte é quando dividimos um número por 3. E aprendemos também a resolver problemas envolvendo triplo e terça parte com suporte de imagens. Então é isso, crianças. Até logo e tchau! Olá, turminha do 5º ano! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Amanda com mais uma aula de matemática. Vocês estão preparados aí? Eu espero que sim! Olha só o nosso tema de hoje, pessoal. Divisão com números naturais. E aí, vocês são bons de divisão?
Ai, tenho certeza que sim, hein? Vamos aprender juntos? Então, olha só, pessoal. Para a gente aprender a dividir, a operar, não só com a divisão, tá, pessoal? Mas com qualquer outra operação aí na matemática, nós precisamos sim de muita disciplina, precisamos de foco e de persistência, tá? Então, não acha que você vai aprender tudo de uma vez só. Nós vamos dando passinho por passinho e juntos a gente vai chegando lá, tá bom? O importante é não desistir. Então, fique ligadinho aí na telinha e acompanhe certinho as dicas da Pro para que você possa ir melhorando cada vez mais, combinado? Então, olha aí, pessoal. Nós temos alguns símbolos que nós usamos na divisão. E que símbolos são esses? Então, nós vamos começando bem devagar, tá? Então, a divisão, ela pode aparecer com esse símbolo, que está aí na telinha de vocês. Ela pode aparecer assim, ou ela pode aparecer com esse símbolo, que seria a chave, que ela é bem conhecida, né, essa chave. Então, é importante você saber, né, as diferenças e que, mesmo sendo diferentes, eles estão aí sendo relacionados com o mesmo assunto, que é a divisão. E os termos da divisão, pessoal? Quais são eles? Então, eu trouxe para vocês aí um modelo de conta bem simples, para que a gente possa aí conversar um pouquinho sobre os termos da divisão. Então, eu tenho aqui uma divisão que está armada, porque quando a divisão está armada, eu estou utilizando essa chave aqui, ó, tá? O número que está sendo dividido, ele é chamado de dividendo. O número que está na chave, ele é chamado de divisor. O número que sobra aqui embaixo, ó, na minha operação, é chamado de resto. E o quociente, ele é o resultado da minha conta, que ele vai aparecer bem aqui, ó, embaixo na chave. É importante saber isso? Sim, é muito importante e vocês vão ver mais pra frente como vai fazer a diferença quando você sabe os termos corretos da divisão, tá? Então, vamos lá. Mas antes dos exemplos, fique de olho nas dicas. Quando você vai usar a divisão, pessoal? Então, a divisão, embora seja simples, né? A gente precisa saber aí quando a gente usa essa divisão na matemática. Então, quando for necessário dividir, repartir, distribuir, partir uma quantidade em partes iguais. Então, é importante você saber que na divisão, a divisão precisa estar em partes iguais. Eu não posso deixar ninguém com menos e ninguém com mais nessa divisão, tá bom? Para ser a divisão, precisa ter partes iguais. E nós vamos lá para o nosso primeiro exemplo. Então, eu trouxe aí uma situação, um desafio bem simples para vocês acompanharem, tá? Para ir começando a despertar aí, né, os gatilhos do nosso cérebro e a gente aprender certinho para que serve a divisão. Então, a Prefeitura do município de Piracicaba distribuirá 40 livros a 5 escolas da nossa cidade. Quantos livros ganhará cada escola? Então, olha aí, eu posso fazer resolver, na verdade, esse desafio utilizando desenhos, tá? A primeira etapa que a gente aprende na escola é fazer essa divisão com desenhos. Então, eu preciso entender o seguinte, eu tenho aí dois dados, a quantidade de livros e o número de escola. Então, eu preciso saber quantas vezes esse 5 ele cabe em 40 para eu poder dividir. Então, eu posso fazer distribuindo, né, 40 livros para essas 5 escolas. Então, eu trouxe aí, representando cada escola, os círculos. E eu vou começar a distribuir os 40 livros. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Distribuí 5 livros. 6, 7, 8, 9, 10, mais 5 livros. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Estão percebendo que eu estou distribuindo para cada escola 1?
É igual quando a gente vai brincar, né? E você precisa distribuir as suas cartinhas lá para os seus amigos. Cada um fica com uma cartinha até eu eliminar todas. Então, ó, eu vou distribuindo para cada escola uma quantidade X de livros. Estão vendo? E cheguei no 40, tá? Eu distribuí os 40 livros para essas 5 escolas. Então, estamos aqui com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Percebam que eu tenho 8 aqui, 8 aqui, aqui, aqui e aqui também. Então, quer dizer que nessa distribuição de livros, cada escola receberá 8 livros. Essa é a maneira mais simples e é quando a gente começa a lidar com situações de divisão na escola. É através do desenho. Mas você imagina só, pessoal, se toda vez que eu precisar dividir, eu ter que fazer desenho, aí fica complicado, né? Porque a gente precisa de nosso tempo resolvendo as contas. Por isso, agora é a hora de praticar. Então, nós vamos resolver as operações da divisão com números naturais. Então, fiquem atentos para estar resolvendo as continhas. Vamos lá para a técnica operatória, então? Então, vem comigo. Então, pessoal, prestem bastante atenção, porque eu sei que divisão é um assunto que às vezes a gente fica bastante preocupado, né? Acha que não sabe, que nunca vai aprender. Então, tira essa ideia da sua mente e preste atenção. Eu trouxe para você, primeiro aqui, o método da estimativa. Então, esse método, ele requer muita sua atenção, porque a técnica operatória é um pouquinho diferente, mas não é impossível. Então, presta atenção aqui, tá? Quando eu falo em estimativa, eu posso pensar aí num número qualquer, mas eu preciso ter a noção que eu estou dividindo. Vamos se atentar aqui à primeira continha. 72 por 6. Então, a primeira coisa que precisa vir à minha mente é o seguinte: quantas vezes esse 6 cabe em 72? Usando a estimativa, pessoal, eu poderia colocar aqui qualquer número para começar essa operação. Mas eu acho que colocando qualquer número aqui no quociente, aí é chutar demais. Tá? Então, para facilitar e limitar um pouco mais a minha escolha de números, eu vou começar pela dezena exata, tá? Quais são as dezenas exatas? As dezenas exatas são 10, 20, 30. Vamos começar por aqui, tá? Então, eu sei que se eu multiplicar o 10 por 6, 10 vezes 6, quanto que eu tenho aqui, gente? 60. Se eu multiplicar 20 por 6, quanto que eu tenho aqui? 120. Olha só, 120 já até ultrapassou o 72. Então, não vou conseguir usar o 120. Porque a divisão, eu preciso usar sempre o resultado menor, mais próximo, ou o próprio resultado na conta, tá? Então, eu vou começar estimando por 10. Como que eu vou colocar aqui, ó? O 10 embaixo da chave, tá? 6 vezes 10, eu sei que é 60. Desse lado é a subtração. Até aí tudo bem? Vou subtrair. 2 menos 0, 2. 7 menos 6, 1. Olha como já diminuiu bem esse número aqui. Eu sei que 12, porque eu sei a tabuada do 6, existe na tabuada do 6. Então, qual é o número que multiplicado por 6 vai dar 12? Eu sei que 6 vezes 2 é igual a 12. Achei o resultado que eu preciso. Como que eu vou fazer para colocar esse 2 aqui no quociente? Aí é que tá, gente. Na estimativa, eu não posso colocar aqui do lado. Eu vou colocar o 2 aqui embaixo. Tá? Então, 6 vezes o 2, eu sei que é 12. Vou fazer a subtração, organizar esse lado primeiro. 2 menos 2, 0. 1 menos 1, 0. Mas, mas agora aqui, o que acontece? Agora é que tá, gente.
Na estimativa, esse lado aqui, para eu finalizar a minha conta, eu preciso fazer uma soma. E eu vou fazer o quê? 0 mais 2, 2. 1 mais 0, 1. Cheguei no resultado da minha conta, que é 12. 72 dividido por 6 é 12. Certinho? Então, vamos para o próximo exemplo, usando a estimativa também, tá? Então, olha lá, eu tenho aqui um número bem grande, né? 1.332 dividido por 9. Eu preciso saber quantas vezes esse 9 cabe em 1.332. E eu quero fazer usando a estimativa. Eu sei que é um número grande, então, ao invés de estimar pelas dezenas exatas, eu posso começar de repente estimando pelas centenas exatas. Quais são as centenas exatas, pessoal? Vou fazer aqui, ó, nesse cantinho para vocês. Eu tenho 100, eu tenho 200, eu tenho 300 e assim por diante, tá? Então, eu sei que 100 vezes 9 é igual a quanto? 900. 200 vezes 9 é igual a 1.800. Já passou, tá? Se eu sei que passou, qual é então o número que eu vou usar nessa operação? Eu vou usar o 100. Eu vou começar estimando por 100. Então, eu vou pôr aqui, ó. 9 vezes 100 é igual a 900. Presta atenção que na hora que você for colocar esse número aqui, ele precisa respeitar a ordem também, tá? Ordem embaixo de ordem. Venho aqui e faço a subtração. Vamos lá, então? 2 menos 0 vai dar 2. 3 menos 0, 3. 3 dá para tirar 9, pessoal? Não dá. Qual é a regrinha aí? Eu vou emprestar, tá bom? 9 para chegar no 13, 9, 10, 11, 12, 13. Vai dar 4 aqui. E o 0 para cá. Qual é o número que eu tenho agora? Agora eu tenho 432. Mas veja só. Eu sei que 100 vezes 9 já é 900. Então, vai ter que ser um número menor que 100 aqui para eu poder chegar naquele resultado. Então, vamos voltar nas dezenas. Vamos para a dezena? Eu já sei que 10 vezes 9 é igual a 90. Sei que 20 vezes 9 é igual a 180. Tá próximo? Ainda não, né? Eu sei que 30 vezes 9 é igual a 270. Ainda não está próximo. Vamos continuando. 40 vezes 9 é igual a 360. Tá perto, né, pessoal? Mas vamos continuar. 50 vezes 9 é igual a 450. Passou. Então, eu não vou usar esse e não vou usar esse também, tá? Eu vou usar o 360, que é 40 vezes 9. Vou pegar esse 40 aqui e colocar aqui no quociente. Lembrando que tem que ter atenção na estimativa de colocar esse 40 aqui, ó, embaixo do número que já está ali. Então, 40 vezes 9, eu sei que é 360. Vou fazer a minha subtração. 2 menos 0, 2. Eu consigo tirar de 3, 6? Não. Vou fazer aqui o empréstimo. 6 para chegar no 13 são 7. 3 menos 3, 0. 0 menos 0, 0. Agora eu tenho 72, pessoal. 72 é um número que, como eu sei a tabuada, sei que tem esse resultado lá, que é o resultado de 8 vezes 9, tá? E aí, o que eu faço? 9 vezes 8, 72, subtraio, vai dar 0 aqui, 0, 0 e 0. Terminei minha conta? Não, preciso organizar o meu quociente lá.
Então, como vai ficar aqui? É uma adição. Vamos lá? 0 mais 0 mais 8, 8. 0 mais 4, 4. 1 mais 0 vai dar 1. O resultado dessa operação é 148. Deu para entender? Verifiquem aqui o resto, pessoal, que eles terminou em 0. Não sobrou nada para mim, tá? Nem nessa continha, nem nessa daqui. Esse é o meu resto. Quando a divisão termina com resto 0, nós dizemos que nós temos aí uma divisão exata. Então, as duas operações que estão aqui, elas são exatas, porque o resto é igual a 0. Então, pessoal, o que nós aprendemos hoje com essa aula? Então, nós aprendemos muita estratégia de cálculo, hein? Aprendemos os símbolos e os termos da divisão, vimos a ideia da divisão e também vimos a técnica operatória da divisão. Então, espero que vocês tenham gostado, que mais uma vez eu possa ter contribuído com o conhecimento de vocês. E a dica de hoje, para finalizar: difícil, impossível, complicado? Não. Tenha mais fé e acredite no seu potencial. Então, vejam aí, ó, como eu disse no início da aula, nosso aprendizado, ele vai de pouquinho em pouquinho e quando a gente vai ver, pessoal, a gente já sabe um montão. Então, espero que você seja persistente, continue no foco e bons estudos sempre. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau!